Então, dando continuidade aos nossos estudos, nós vamos retomar aqui uma ideia bastante complexa, mas que é o ponto central desse estudo pragmático da norma, ligado à própria noção de autoridade metacomplementar. Vamos lá? Né? Então, na última aula, nós finalizamos nossas reflexões, exatamente destacando que esta situação, ou esta posição privilegiada do terceiro comunicador, ela depende de uma complexa institucionalização que vai se desenvolver ao longo da interação social, né? E nós vimos também que essa ideia de institucionalização, ela resulta de um trabalho de comunicação bastante complexo, que envolve não só a comunicação jurídica em sentido estrito, mas também questões políticas, questões midiáticas, né? E questões valorativas, não é? Ela, de fato, não repousa num consenso real, mas sim na possibilidade de pressupormos um consenso, ainda que seja fictício, né? Então, entra em jogo aqui a possibilidade de nós presumirmos, levando em conta aquelas 3 reações possíveis já indicadas, né? Nós pressupomos a confirmação dessas mensagens, né, normativas, comunicadas pelo terceiro comunicador aos integrantes da sociedade, né? Então, nós pressupomos que é a confirmação da sociedade, né? No seu sentido geral, né? E se nós conseguimos partir dessa pressuposição, então, aquela comunicação que inicialmente seria apenas uma comunicação complementar, né? Que seria correspondente num outro nível linguístico, ó, que é aquilo que o Kelsen chama de sentido subjetivo da norma, né? Nós poderíamos, então, falar na configuração de uma autoridade jurídica metacomplementar em termos pragmáticos, né? E aí nós poderíamos identificar, então, a partir dessa presunção, quais seriam, né? As normas válidas, quais seriam as normas inválidas, né? As normas válidas seriam as normas diretamente vinculadas, né? Ou propostas através da figura desse editor normativo, desse terceiro comunicador, né? Que é visto como uma espécie de autoridade metacomplementar, ou seja, uma autoridade que se põe ao lado de outras autoridades subjetivas, né? Então, aqui está o núcleo dessa discussão, pessoal. E é uma discussão extremamente interessante, né? Porque o nosso objetivo vai ser mostrar para vocês exatamente quais são os momentos em que esta metacomplementaridade se enfraquece, né? Quais são os momentos em que esta autoridade metacomplementar corre o risco de transformar-se simplesmente numa autoridade complementar, né? Porque a autoridade complementar é aquela que se firma através de uma imposição de superioridade, né, uma imposição de diferença, mas que não conta com a institucionalização social, que não conta com o respaldo da pressuposição, da confirmação, né, pragmáticas dos terceiros. Então, esse é um elemento muito importante, né? E nas situações em que se observa a crise, nós já vamos ver daqui a pouquinho quando isso ocorre, quando a crise de legitimidade, nós praticamente não conseguimos identificar a diferença entre o sentido, né, metacomplementar e complementar da própria interação entre os sujeitos, né? É exatamente onde não se consegue observar onde estaria sustentada a própria
ideia comunicativa de autoridade da norma. Então, essa discussão, como eu disse, ainda parece um pouco abstrata, mas vocês irão perceber que um estudo realmente interdisciplinar vai facilitar muito a nossa visualização humana dessa discussão teórica, né? Bom, seguindo, então, nessa linha de raciocínio, o que nós vimos, né? Uma vez que nós possamos, né, pressupor que existe um grau suficiente, um grau razoável de institucionalização, nós podemos afirmar, então, que estaríamos diante de uma norma jurídica. A norma jurídica implica, né, na afirmação comunicativa de um cometimento, ou seja, de uma validade que é posta fora de questionamento, nós teríamos o caráter dogmático da norma, né, e o relato que continuaria, então, sujeito a interpretações, né, divergentes. Não é? O caráter dogmático da norma indica exatamente uma construção de linguagem, né? Só que essa construção de linguagem, por não se basear numa verdade, por não se basear, não é, numa evidência indiscutível, mas por estar sustentada numa inversão linguística, ela é frágil, ela está o tempo todo sujeita a modificações, né? E aí nós damos o passo seguinte no nosso estudo, que vai mostrar o seguinte, né? Que do ponto de vista desta visão interativa pragmática, né, nunca vai existir, por assim dizer, uma segurança, nunca vai existir uma situação de plena estabilidade, né, desta relação metacomplementar, né? Porque ela está sujeita aos movimentos da interação social. E como nós vimos, a interação social, por não conseguir se isolar daquilo que nós chamamos de reflexividade, né? Ela é reflexiva, então, ela o tempo todo provoca reações e contra-reações, né? Isso vai mostrar que, de fato, numa leitura pragmática, se percebe a instabilidade que está ao redor de todo o universo jurídico, político, percebido nesta dimensão, né? A dimensão kelseniana, ela faz um recorte estrutural, então nós não conseguimos perceber tão diretamente esse tema, né? Mas nesta visão pragmática, o que nós percebemos? Que para que eu consiga sustentar ao longo da interação essa metacomplementariedade, nós precisamos, ou precisa, a autoridade precisa conquistar permanentemente a colaboração dos sujeitos, né? Então, aqui o problema daquelas 3 reações que nós apresentamos em termos gerais aparece com toda a sua força, não é? Porque se nós percebemos que a metacomplementariedade, ela busca exatamente controlar a nossa seletividade, portanto, ela busca o reconhecimento da licitude ou ilicitude dos comportamentos por ela regrados, não é? Nós temos que fortalecer, a autoridade tem que fortalecer ao longo da interação esse controle da seletividade, porque ele é o núcleo, não é, da ideia de que nós podemos sustentar a autoridade metacomplementar, não é? Numa visão de uma comunicação simplesmente complementar, não existe esse controle da seletividade, não é? É aquela situação de alguém andando no meio da rua dizer para o outro ser humano que está ao lado dele: eu determino que você abra a bolsa. Né? Então, a relação comunicativa complementar, ela tem um caráter diretivo. Mas aí surge a questão, o caráter diretivo jurídico, qual a diferença deste comunicado feito por um cidadão qualquer, né, que passa pela rua, de um guarda na porta, por exemplo, de um museu? Todos os museus do mundo hoje fazem uma vistoria das bolsas, né, dos clientes, dos
frequentadores, supondo que na porta do museu um guarda me diga, abra sua bolsa. Não é? É possível perceber na figura do guarda o que nós chamamos de autoridade metacomplementar, que não existe, não é? Do ponto de vista daquele cidadão comum que simplesmente vira para o outro, um desconhecido, e diz, abra sua bolsa. Não é? Então, nesta visão pragmática, a identificação do contexto da comunicação é fundamental. Não é? Porque é o contexto que muitas vezes vai indicar o aspecto cometimento. Comunicação não é apenas relato, não é apenas conteúdo, mas é também identificação das posições. Né? Então, nessa leitura, é fundamental que a gente preste atenção, né, nas reações da sociedade, nas reações dos sujeitos, porque é através dessas reações que nós vamos perceber se o poder, ou seja, se o controle da seletividade ele está sendo, de alguma forma, firmado ou não. Né? Na medida em que eu vou à porta do museu e percebo que as pessoas abrem a bolsa e deixam o guarda olhar o que tem dentro, eu percebo que a relação de poder ela se confirma, né? Eu percebo que as pessoas controlam sua seletividade, ou seja, abriram ou não a bolsa, mas eu abro a bolsa porque a metacomplementariedade da norma controla a minha seletividade. Né? Então, nessa leitura, existe uma relação muito próxima entre direito e poder. O Terço não chega a falar isso diretamente no texto do capítulo 4, porque essa foi uma reflexão que eu mesma desenvolvi a partir da associação de elementos dessa obra com outras obras que ele mesmo estudou, sem que ele mesmo tenha feito essa aproximação, né? Então, essa aproximação é fruto de uma expansão de raciocínio que eu desenvolvi, e, a meu ver, eu acho que nos dá, digamos assim, um alargamento de percepção bastante relevante, né? Muito se confunde poder com força física, com violência. Não. Nesta visão, poder não é violência, é controle da seletividade. A norma está controlando o meu comportamento na medida em que eu a cumpro. Então, é uma visão muito, muito interessante, né, pessoal? Então, aqui nós chegamos a outro núcleo dessa teoria, tá? Primeiro núcleo, a identificação pragmática do que seria a autoridade da norma, que nós chamamos de autoridade metacomplementar, que é autoridade complementar e institucionalizada, ou seja, aquela a partir da qual nós podemos pressupor o consenso, mesmo que fictício, dos terceiros. Tá? Percebam o papel da mídia nessa institucionalização. Tá? Por isso que as mídias, em geral, a imprensa, são sempre tidos como elementos de comunicação muito perigosos para todo o governo, né? Porque as mídias podem favorecer essa institucionalização da metacomplementaridade, como as mídias também podem fragilizar, né, essa institucionalização da autoridade metacomplementar. E por que as mídias podem, de fato, fazer isso? Nós temos aqui as três reações que nós já citamos brevemente na apresentação da aula anterior, né? Então, nós falamos em confirmação, nós falamos em rejeição, nós falamos em desconfirmação da mensagem. Como elas se configuram a partir do estudo da comunicação normativa? É óbvio que elas mudam um pouco as suas características, né? Elas não significam simplesmente aceitar, negar ou ignorar. Né? Aqui, as aproximações com a linguagem normativa, elas são um pouquinho mais contundentes. Então, a confirmação de uma mensagem normativa instituída supostamente por uma autoridade metacomplementar equivale àquilo que nós chamamos de prática da conduta lícita. Né? Então, nós cumprimos a norma. Né? A rejeição a uma mensagem normativa comunicada por uma autoridade metacomplementar significa a prática de uma conduta ilícita, tá? Então, pensando, em primeiro lugar, nessas duas possibilidades, nessas duas reações, né? Quando eu confirmo uma mensagem, obviamente, eu obedeço ao relato, o conteúdo e, principalmente, o cometimento metacomplementar, né? Então, a prática de uma conduta lícita.
Quando eu rejeito a mensagem, preste bem atenção, eu desobedeço o conteúdo. Ou seja, a norma diz matar alguém, pena, reclusão de 6 a 20 anos. Então ela diz, não devemos matar, eu mato. Eu desobedeço o conteúdo qual que teria? Dever jurídico, não matar. Mas eu reconheço o cometimento da norma. Não é? E aqui eu teria, então, a conduta ilícita. O que vai dizer a pragmática? Tanto a confirmação como a rejeição não causam problemas para a relação autoridade-sujeito. Tá? Nenhuma dessas duas coloca em risco a relação autoridade-sujeito. Tá? Nós vamos estudar o próprio Kelsen, do ponto de vista lógico, é um tema que a gente vai abordar mais para frente no curso, nos próximos temas. O próprio Kelsen vai dizer o ilícito não é negação, ele é pressuposto lógico do direito. Né? A identificação, tanto dos comportamentos ilícitos como lícitos, faz parte da própria estrutura lógica da norma. Aliás, vai dizer Kelsen, o que as normas jurídicas nos revelam de forma mais imediata, a partir da sua análise estrutural, quais seriam as condutas ilícitas. Matar alguém, pena, reclusão 6 a 20 anos. As condutas ilícitas são aquelas que, numa determinada norma válida, aparece como pressuposto de imputação de uma sanção. Né? Então, até aqui, eu não tenho nenhum tipo de fragilização, eu não tenho nenhum tipo de enfraquecimento da metacomplementariedade. Tá? Porque se nós pensarmos na contrarreação, né, a rejeição, inclusive, a prática da conduta ilícita dá à autoridade a oportunidade dela mostrar o seu poder punitivo. Não é? O grande problema para a pragmática e para a própria estabilidade da relação autoridade-sujeito está naquilo que nós chamamos de desconfirmação da mensagem. Preste bem atenção nisso. A desconfirmação da mensagem, ela implica em não reconhecer, não obedecer o relato e, principalmente, não reconhecer o cometimento. Então, o que nós afirmamos? Que a desconfirmação, ela não é lícita nem ilícita, ela faz parte de uma espécie de vazio jurídico. Por quê? Porque a desconfirmação, ela significa, veja bem, exatamente, né, aquela ação, né? Porque nós estamos falando aqui de reações, então a pragmática vai indicar ações concretas, né? Não propriamente pensamentos que eu não consigo transformar em ações, não é? Tem que existir uma ação, seja ela uma ação física, seja uma ação intelectual, não é? A desconfirmação, ela sim pode comprometer, né, a institucionalização da autoridade, mostrando que esse consenso ele é supostamente ou altamente fictício. Né? Então, a desconfirmação, dependendo da forma com que ela ocorrer, ela pode sim colocar em risco a relação autoridade-sujeito. Então, é ela que indica a possível existência de uma crise de legitimidade. Né? A rejeição sozinha, não. A rejeição dá, inclusive, à autoridade o poder de mostrar a sua autoridade punitiva. Né? Porque a desconfirmação, ela visa diretamente o conteúdo, mas também ela visa não reconhecimento do cometimento. Então, muito interessante. Né? Então, a desconfirmação coloca aquilo que a dogmática tenta, de todas as maneiras, abstrair, que é a seguinte questão: por que obedecer? Né? A questão por que obedecer diz respeito a uma, em termos pragmáticos, a uma reação desconfirmadora. Porque quem pratica o ato ilícito, normalmente, até o faz de maneira discreta, né? Salvo algumas exceções, mas normalmente a descrição é uma, digamos assim, é um indicativo de que não se visa questionar a autoridade da lei,
se visa apenas tirar um proveito pessoal da prática de uma conduta ilícita, né? Muitas vezes a desconfirmação, ela se dá de forma pública, ela se dá de forma, digamos assim, transparente, né? Ela só não se dá de forma transparente em situações onde, obviamente, existem regimes ditatoriais de força. Aí, normalmente, né, elas podem ser desenvolvidas mais uma posição de clandestinidade. Mas uma democracia, um elemento indicativo pragmático que distingue bem uma coisa da outra é essa tentativa, né, de você encobrir os seus atos, está presente na ilicitude, e a tentativa de tornar os atos públicos, né? Entender a diferença entre rejeição e desconfirmação é fundamental nessa matéria, pessoal. Do ponto de vista dogmático, jurídico, não existe distinção entre essas duas reações. Tudo é um problema de rejeição, tudo é um problema de ilicitude. Isso faz parte do próprio jogo pragmático interativo, né? Então, veja bem, né? O que nós complementamos aqui, né? Que a reação desconfirmadora, ela indica, ela é um sintoma da percepção de uma crise de legitimidade geral do sistema jurídico, né? E quais seriam as suas formas históricas efetivas? Ela pode ter várias formas históricas, não é? Porque a leitura pragmática, ela vai justamente indicar o elemento interativo central. Mas esse elemento interativo central, ele tem várias roupagens históricas, né? Então, nós afirmamos que existem reações desconfirmadoras violentas, existem desconfirmações, né, não violentas, não é? Nós temos como alguns indicativos de exemplo padrão a desobediência civil, que seria uma forma pacífica, né? Nós temos aí como referência toda a história do líder, né, Gandhi, toda a história de, digamos assim, de desconfirmação do domínio britânico na Índia. Há um grande filme que mostra todo esse processo, que mostra a vida dele, o filme se chama Gandhi, né? A desobediência civil é uma forma não violenta, né, de desconfirmação. A desconfirmação pode ser dirigida a uma parte das normas, ao todo da ordem jurídica. Isso vai variar de uma situação histórica para outra. Né? Mas em contraposição a esta forma pacífica, nós temos o terrorismo, que é uma forma de desconfirmação da autoridade, só que normalmente bastante violenta. Né? Nós temos uma forma radical de desconfirmação que, eventualmente, se for bem sucedida, pode levar à ruptura da relação autoridade-sujeito, que é a revolução. Né? E nós temos uma forma mais sutil de desconfirmação, que não é nem percebida, às vezes, como desconfirmação, mas como um tipo de rejeição, que é o crime organizado. O crime organizado, ele é uma forma de desconfirmação, não é simples rejeição, porque ele implica, assim, uma fragilização da relação autoridade-sujeito. Né? Então, as possibilidades de aproximação com a realidade são extraordinárias. Nós vamos desenvolver uma aula, a segunda aula, só tentando fazer essa aproximação com material fílmico. Né? Eu dediquei essas primeiras aulas a fazer uma apresentação geral, teórica desse modelo, mas a gente vai desenvolver, sim, uma análise mais aberta. Né? Mas, veja bem, pessoal, quando a desconfirmação ela se consolida, o que nós percebemos? Existe aquele momento em que eu suspendo o controle da seletividade. E se eu suspendo o controle da seletividade por aquele que diz, não porque obedecer, não obedeço, é diferente daquele que não obedece porque pratica um ato ilícito, né? Aqui nós temos presente a figura da subversão. Então, existe a desobediência criminosa, que é a rejeição, e existe a desobediência subversiva, que é a desconfirmação. Né? Nesse caso, quando existe a desobediência subversiva,
não é? Se ela é muito expressiva, se ela alcança boa parte da sociedade, ela realmente fragiliza, né, a ideia do consenso presumido, né? Elas comprometem a própria constituição do caráter jurídico das normas, pois este é indicado como sendo aquele em que se observa o maior grau de institucionalização, baseado no consenso presumido global de terceiros, né? Mais uma vez, eu chamo a atenção de vocês para a importância da mídia, né? Importância da mídia para fortalecer ou para enfraquecer essa meta-complementariedade, né? Então, esse é um detalhe muito importante, né? Então, o que nós vamos concluir aqui? Que, de fato, a legitimidade do direito, ela se sustenta não propriamente na afirmação da violência. A violência não seria o fundamento do direito. Mas o que seria fundamento do direito seria a própria possibilidade de eu institucionalizar essa meta-complementariedade. Né? Então, o que nós podemos afirmar? Se Kelsen diz, por exemplo, né, que quando um guarda me diz é proibido roubar, eu teria o sentido objetivo atrelado a essa norma, né, em outra norma superior, não é? E a norma do assaltante que me diz entregue o dinheiro não teria o sentido objetivo para Kelsen, né? Teria apenas o sentido subjetivo. Aqui a leitura é pragmática. Mas espera-se que em situações onde não exista crise de legitimidade, exista uma certa correspondência. Porque o Kelsen está falando do modelo estrutural lógico. Tércio está projetando essa dimensão da linguagem na interação pragmática. Não é? Pode existir uma situação pragmática em que a norma continue proibindo o roubo, mas que eu tenha um tipo de comportamento social desconfirmador dessa norma, onde eu não consiga mais distinguir o que é a norma do assaltante, o que é a norma que proíbe o roubo. Então, eu teria aqui exatamente a crise de legitimidade, a crise de autoridade. Né? É no momento que essa metacomplementariedade, no caso, a metacomplementariedade da norma que proíbe o furto, deveria ser percebida. E a norma do assaltante seria uma norma apenas complementar. Mas se eu tenho um crime que se torna organizado, que se generaliza, na forma de desconfirmação, eu teria, sim, a chance de perceber exatamente a crise de autoridade. Né? Para vocês realmente começarem a fazer ligações com a realidade, como essa discussão é interessante. Porque na base desse imenso conjunto de normas, eu tenho uma disputa pragmática permanente. Né? Então, a legitimidade de um governo não acaba com a sua eleição. A eleição é uma forma de eu institucionalizar, em termos pragmáticos, a autoridade de governo, a eleição democrática. Mas, uma vez eleito, eu quase que parto do zero, a autoridade parte do zero, porque ela tem que interagir, ela tem que reforçar essa metacomplementaridade, ela tem que evitar reações confirmadoras, né? Observem, por exemplo, o significado do panelaço, o significado dos protestos, né? O significado de todas essas atitudes que hoje estão de maneira muito presente no nosso cotidiano, né? Então, nós vivemos realmente situações de crise, não é, pessoal? Agora, nem sempre essa desconfirmação, ela acaba, ela mina a autoridade da norma, né? Porque normalmente a autoridade, ela contra-reage e ela tenta, na medida do possível, transformar essa desconfirmação numa rejeição. Por isso que é muito difícil, às vezes, para o cidadão comum, conseguir entender a diferença da desobediência criminosa, da desobediência subversiva. Porque, do ponto de vista da autoridade, normalmente, né, elas são muito parecidas. Né? Elas são muito parecidas. Então, aqui nós chegamos a um ponto realmente relevante dessa matéria, né? Chegamos a um ponto relevante dessa matéria. Né? Então, nesta leitura, veja bem, pessoal, toda a ideia de crise de legitimidade vai estar associada
a esta possibilidade, né, normalmente pública, salvo situações de, como eu disse, ditadura, regimes de força, da desconsideração, da desconfirmação da autoridade. Né? Então, nós temos aí na base do direito uma grande movimentação complexa. Bom, aqui eu fiz uma apresentação geral, né? Mas sempre destaco, vou pular algumas coisas aqui, né? Que, a fim de manter, né, a sua metacomplementariedade, normalmente a autoridade tenta desconfirmar a desconfirmação, que significa, né, transformá-la em termos narrativos numa conduta ilícita, punível nos termos da lei. Né? Então, trata-se da afirmação da prevalência das expectativas contrafáticas, né? Em detrimento do consenso presumido e das ideologias, porque na visão do Tércio, as normas, em termos de conteúdo, vão, de alguma forma, tentar estabelecer certos conteúdos, certos valores, certas ideologias como sendo dominantes. Né? Então, essa estratégia, digamos assim, da autoridade, ela é muito corriqueira. Né? A autoridade desconfirma a desconfirmação, tornando essa confirmação punível. Né? Mas nem sempre, digamos assim, esta autoridade é bem sucedida, nem sempre ela consegue transformar essa desconfirmação numa rejeição, porque para que isso ocorra, eu preciso desconsiderar a própria desconsideração. Né? E se ela não fizer isso, nós podemos ter duas situações possíveis. Né? Se essa desconfirmação ela for generalizada, se ela for abrangente, ela pode levar à ruptura. Mas normalmente não é isso que ocorre. Não é? É muito mais comum que, uma vez que ela se consolide, ela acaba gerando um regramento normativo no interior do regramento jurídico metacomplementar. Né? E aí passa a haver uma crise de legitimidade quase que permanente. Por quê? Aquela desconfirmação vai gerar certas regras que vão desconsiderar a metacomplementariedade do sistema, mas a metacomplementariedade não consegue transformá-las em rejeição, então elas se agregam, né, à comunicação social. É isso que a sociologia chama de pluralismo jurídico. Né? Então você passa a ter as normas que pertencem, né, a esse editor normativo, que teriam supostamente o respaldo no consenso de terceiros, seriam institucionalizadas, e essas atitudes de desconfirmação. Né? Então, nós vamos trabalhar um material fílmico bastante rico que vai nos mostrar, né, elementos bastante interessantes desta situação, que é uma situação intermediária. A autoridade não consegue nem absorver aquela desconfirmação, transformando em rejeição, e também a desconfirmação não rompe o sistema, ela se agrega ao sistema. Não é? Então, podem existir várias cadeias. Eu cito aqui o exemplo de alguns filmes que não estão no programa. Né? Esse filme aqui é um filme antigo, vi há muitos anos, mas de vez em quando ele passa aí na TV a cabo. É o filme Mães em Luta, que mostra um pouquinho a ação daquele grupo terrorista, o IRA, né? Na Irlanda do Norte. É muito interessante, porque o filme vai mostrar uma situação onde eles promoveram dentro da cadeia uma greve de fome, porque eles pleiteavam o reconhecimento de presos políticos, e não simplesmente de presos comuns. Né? A ideia de preso político remete exatamente ao reconhecimento da luta subversiva. Não é? Porque o preso comum indica o quê? O criminoso comum. E esse foi um fato histórico que realmente ocorreu, né? Eles levaram essa guerra, essa greve de fome, que é uma guerra também política, adiante, conseguiram, né, na época, dobrar a primeira-ministra Margaret Thatcher. É bastante interessante o filme e vai mostrar a posição das mães nesse momento que os filhos estavam lá dentro envolvidos, né, com essa greve de fome. É bastante interessante o filme.
Porque uma das mães, ela é muito integrada a essa luta do filho, a outra não, a outra nem sabia que o filho estava vinculado a esses grupos, então uma espécie de debate até ideológico entre essas mães interessante. Um outro filme que nós indicamos como clássico é o filme Gandhi, também extremamente didático, né? O filme é um filme longo, ele tem por volta de 3 horas, mas ele mostra toda a trajetória da liderança do Gandhi e todo o esforço feito por ele na tentativa de desconfirmar pela paz através de atitudes pacíficas a autoridade do governo britânico na Índia. Então, é muito interessante, né? Esse aspecto da paz é muito claro, né? Muito claro também a tentativa do governo britânico de prendê-lo, que seria a tentativa de desconfirmar a desconfirmação, transformando em rejeição. E no final, depois de muitos anos, mostra, né, que realmente ele foi bem sucedido. Então, aqui é uma fotografia do filme Mães em Luta, né? Aqui é o exemplo das duas mães que têm uma posição antagônica, porque nem o fato de estar preso pode impedir alguém, um sujeito, de desconfirmar a autoridade. Né? Então, eles promovem, através da greve de fome, um organizado ato de desconfirmação da autoridade. E esse aqui é um filme de 2009 que trata da mesma situação histórica. É um diretor muito bom, chamado Steve McQueen, não é? Ele fez um filme em 2009 chamado Hunger. O filme não chegou no Brasil. Eu consegui importar o DVD desse filme e ele mostra o mesmo fato histórico, a greve de fome, só que a partir do ponto de vista interno dos presos, porque o outro filme ele vai privilegiar mais a análise externa. Esse filme não. Não sei se a fotografia está muito visível, mas o filme dá detalhes, inclusive, como eles agiam nessa greve de fome, né? Que não era só um problema de não se alimentar, eles não se vestiam, eles se recusavam a usar roupas de presos, porque usar roupa de preso tem uma simbologia pragmática, né? E eles sujavam todas as paredes com fezes. É muito impactante visualmente o filme. Aqui dá para ver um pouquinho. Esse marrom aí não é pintura, é fezes, né? Então eles criaram uma situação de absoluta sujeira, mau cheiro, que era uma forma de protesto. E esse personagem, né, aqui, ó, Michael Fassbender, ele é o líder, é o Bob Sands. Né? Ele morre no final. Né? Ele é um dos que morrem pela causa. Mas é muito interessante esse filme, se vocês localizarem aí na internet, vale a pena assistir. É até melhor do que o outro. O outro é mais didático, né? O filme Mães em Luta é muito didático. E os dois exemplos que eu estou dando, pessoal, são muito didáticos. Um exemplo violento, porque o Ira agia de forma violenta, né? Ele explodiu várias bombas. E qual era a grande causa do Ira? A independência da Irlanda do Norte do domínio britânico. Então, a causa religiosa era fundamental. Então, as desconfirmações têm causas políticas, religiosas, morais. Não é? E o Gandhi é um exemplo de uma desconfirmação histórica longa, mas que se desenvolveu através da paz. Então, eu tenho dois exemplos assim, muito didáticos inversos aqui. Essa fotografia real do Gandhi e essa do ator que fez o filme. Muito próximo, muito parecido, né? Muito parecido realmente ao aspecto físico. Né? E um outro filme muito interessante, de 2006, é o filme A Rainha, que vai mostrar uma situação intermediária. O filme A Rainha, ele faz um recorte daquele momento histórico, quando a princesa Diana, de forma inesperada, sofre aquele acidente e morre. Não é? Quando o filme começa, digamos assim, a rainha está posando para um artista pintar o seu retrato. É muito interessante. Né? E esse artista, ele afirma, do ponto de vista linguístico, a autoridade dela. Né? Então, numa visão tradicional da monarquia, obviamente não é a visão contemporânea inglesa, mas uma visão tradicional, veja, a ideia de monarquia, ela exclui a própria ideia de interatividade, ela tenta se proteger da ideia de interatividade. Né? Porque o que determina a realeza, a autoridade da realeza, é a hereditariedade do sangue.
Lógico que no regime inglês, nós temos uma monarquia quase simbólica, né? Que, de alguma maneira, sempre tem que ser confirmada pelo sistema político efetivo. Então, existe interatividade, né? Mas no conceito originário, essa interatividade ela era, de alguma forma, abstraída. Mas no filme, o que se coloca em xeque é essa interatividade contemporânea, né? Porque a Diana ela era muito popular, e com o seu falecimento, essa popularidade veio à tona, né? Porque o povo se comoveu, né? E o povo passa a cobrar atitudes da monarquia que não estavam dentro do protocolo jurídico tradicional. Muito interessante isso, não é? Então, a população fica comovida, muito comovida, né? E o que nós percebemos? E o Tony Blair, que aparece no filme, que era o primeiro-ministro da época, ele percebe que a interatividade ela começa a se desequilibrar, né? Que ali pode surgir, digamos assim, uma semente para que futuramente o povo resolva, né, desconfirmar a autoridade da monarquia. E ele começa a persuadir a rainha, esse é o tema do filme, a dar a resposta, a confirmar aquilo que o povo, de certa maneira, pretende. Né? Então, o povo começa a chamar a Diana de princesa do povo. Né? Então, há aí claramente uma manifestação desconfirmadora. Né? Então, o povo começa a requerer um enterro público, começa a requerer o hasteamento da bandeira meio mastro. Não é? Passa a requerer procedimentos, né, funerários que seriam específicos de quem pertencesse ainda à realeza. A Diana não pertencia mais. Formalmente, ela tinha se desligado com o divórcio. Né? E o que mais incomoda o povo é o silêncio da família real. Né? É o silêncio da família real. Então, o Tony Blair, né, consegue aconselhar a rainha e ela deixa o recato e faz uma declaração pública em homenagem a Diana. Então, o que nós temos aqui é a emergência de uma possível crise de legitimidade, uma desconfirmação que inicia o seu processo de caracterização, mas que é neutralizado por uma atitude, nesse caso, de confirmação da desconfirmação popular. Não houve uma desconfirmação da desconfirmação, não. A rainha se adapta, né? E ela deu recentemente, vocês viram, um novo pronunciamento. E ela raramente dá pronunciamentos em virtude dessa tragédia do coronavírus, né? Inclusive, o atual primeiro-ministro encontra-se também infectado. Né? Então, são filmes que nos dão aqui uma visão bem distinta dessas possibilidades desconfirmadoras, né? Uma possibilidade violenta, uma possibilidade pacífica e uma possibilidade que não chega propriamente a se confirmar como desconfirmação, porque ela é habilmente neutralizada, né? O Tony Blair é uma figura política que está totalmente ligada à visão interativa. A rainha não tem essa visão interativa, não é? Ela não percebe que o povo mudou, que os valores do povo mudaram, que o povo quer um comportamento menos recatado, mais emotivo, né? Que era próprio da Diana, e nós temos aí uma situação interessante, né? Vale a pena ver esse filme, é um filme bastante acessível, bem feito, não é um filme difícil, mas que capta muito bem a atriz que faz a rainha, ela está muito bem no papel, né? Muito difícil você assumir essa posição de encarnar biografias. Acho muito difícil para um artista, né? Você tentar reconstruir fisicamente o personagem histórico, mas ela faz um trabalho decente. Vale a pena vocês assistirem. Então, nós recomendamos essas obras, né? O que eu pretendo fazer na próxima aula? Né? Na próxima aula, nós pretendemos trazer alguns exemplos, alguns trechos de filmes, onde a gente consiga mostrar para vocês outros exemplos de
reações desconfirmadoras e, eventualmente, até de reações de rejeição. Né? E, aos poucos, vocês vão conseguir perceber, a nível prático, as sutilezas que vão distinguir uma coisa da outra, né? Mas no filme aqui da rainha, né, ocorre uma sutil confirmação ou desconfirmação popular. A relação meta-complementar se fortalece nesse caso. Porque a Diana passa a ser vista como princesa do povo com a permissão da rainha. Né? Mas isso foi possível porque a crise foi detectada logo no início, né, pessoal? Nós vamos trabalhar aqui no curso algumas obras que falam da realidade brasileira, né? Duas obras que vão numa linha um pouco diferente desse filme. Aqui eu tenho a emergência de uma crise que logo é neutralizada. No Brasil, nós temos exemplos de crises que, ao contrário, parecem cada vez mais graves, que estão presentes no documentário Notícias de uma Guerra Particular, que nós vamos analisar, e no filme Tropa de Elite. São obras que eu recomendo que vocês assistam. Então, todo o estudo que nós fizemos nessa aula, ele encontra-se presente, não é? Ele encontra-se presente no capítulo 4 do livro Introdução ao Estudo do Direito do Terço Sampaio Ferraz Júnior. Encontra-se no capítulo 6 do meu e-book Cinema e Filosofia do Direito em Diálogo. Né? E uma questão que eu deixo para vocês pensarem. Né? O documentário Notícias de uma Guerra Particular, dirigido pelo João Moreira Salles, está disponível no YouTube. Né? Veja o documentário e procure perceber em que medida a própria expressão que dá título ao documentário, Notícias de uma Guerra Particular, indica exatamente uma crise de legitimidade nos moldes que nós procuramos desenvolver nessa aula. Busquem uma relação possível dessa discussão pragmática, busquem o entendimento do que seria metacomplementariedade nesta discussão feita pelo João Moreira Salles. É o melhor documentário que vai mostrar a guerra do tráfico do Rio de Janeiro. Eu não conheço outro tão bom como esse. Vale a pena vocês assistirem. Então fica aqui essa dica de estudo para que vocês, de alguma forma, consolidem esse aprendizado. Bom, então encerro a aula por aqui. Espero que vocês tenham aproveitado a nossa reflexão. Muito obrigada.